Caro diácono Alvarenga, a palavra de Deus é viva e eficaz, cortante e penetrante como espada de dois gumes. É curioso, né? A palavra de Deus foi escrita há mais de 2000 anos atrás, em outras línguas, em outro contexto, em outra cultura, e no entanto ela continua sendo atual. Isso nos faz pensar, sim ou não? Essa palavra só pode ser palavra de Deus. 2000 anos se passaram e ela continua falando ao nosso coração, tocando a nossa vida. Como diz São Paulo, continua sendo útil para exortar, para corrigir, para admoestar e para ensinar. Então que a palavra de Deus possa fazer arder o nosso coração neste domingo, quando celebramos a nossa Páscoa semanal, nessa missa vespertina. Guardem essa palavra no coração. Apesar de terem se passado 2000 anos, a palavra de Deus continua sendo atual. Apesar de ter sido escrita nas línguas semíticas, em aramaico, em hebraico, em grego, ela continua sendo atual e sendo então esse facho de luz na nossa vida, na vida daquele que crê. E aos domingos, amados, nós nos reunimos na casa do Senhor, em primeiro lugar para a mesa da palavra. O Concílio Vaticano II fala em duas mesas, a mesa da palavra e a mesa da Eucaristia. Igual dignidade, ambas têm a mesma dignidade, porque é o Senhor quem fala. O diácono, o padre ou o leitor simplesmente emprestam a sua voz para que Deus possa falar. É Deus quem fala, quem reúne essa santa assembleia para dirigir a nós a sua palavra, palavra santa. E o que nós vamos levar para casa hoje? Para meditarmos durante a semana. Ninguém pode voltar para casa hoje de mãos vazias. É preciso levar essa palavra no coração, guardá-la no coração. Na primeira leitura, amados irmãos e irmãs, temos aí o grande testemunho do rei Salomão. Salomão é lembrado como patrono da sabedoria em Israel. Tem um livro na Bíblia, né, que é atribuído a ele, os Cantares de Salomão. Os livros sapienciais da Bíblia são atribuídos a ele. A sabedoria é o que nós devemos pedir a Deus a cada dia, o dom da sabedoria. Na sua oração, Salomão preferiu a sabedoria às riquezas deste mundo. Tem gente que tem tanta riqueza e se dá mal na vida. Por quê? Porque falta sabedoria. Às vezes pode-se ter tudo na vida, né? Dinheiro, poder, fama, mas se não tivermos sabedoria, as coisas vão pelo ralo. As coisas não se sustentam, porque a sabedoria é que sustenta a nossa vida. E o grande rei Salomão é um exemplo para nós, amados. O padre precisa de sabedoria, o educador precisa de sabedoria, aquele que é formador de opinião precisa de sabedoria, aquele que é pai, que educa, que é mãe, também precisam de sabedoria, porque a sabedoria a qual eu me refiro não é aquela que se aprende na escola ou na universidade, na academia, que também é importante, vejam, que também é importante, mas é a sabedoria que vem do alto. Podem começar a reparar, hein, no meio de nós, tanta gente simples e às vezes com uma sabedoria invejável, sim ou não? Tanta gente simples e às vezes com uma sabedoria invejável. A minha avó não sabia ler, mas tinha uma sabedoria admirável, porque isso é graça de Deus, é dom
que nós devemos pedir a cada dia ao Senhor, insistentemente a Ele, o dom da sabedoria, sobretudo nestes tempos difíceis, de tanto radicalismo, de tanta polarização, pedir a Deus sabedoria. Quanta diferença faz uma pessoa sábia em determinados ambientes. Quanta diferença faz uma pessoa sábia e sensata numa escola, numa repartição pública, dentro de uma casa. Quanta diferença faz. Aquela pessoa é sal da terra, luz do mundo, naquele ambiente onde ela se encontra. Vamos voltar para casa hoje, amados, com esse compromisso. Pedir ao Senhor o dom da sabedoria. Ele que é o doador de todos os dons. Quando você tiver para tomar uma decisão complicada na vida, quando você estiver diante de uma tribulação, diante de alguma dificuldade, peça ao Senhor esse dom. É um dos dons do Espírito Santo, o dom da sabedoria, a sabedoria que vem do alto. No Evangelho de hoje também temos um diálogo fecundo entre Jesus e um anônimo. Ninguém sabe o nome desse sujeito que procurou Jesus então, mas ele tinha algo de positivo. Ele reconhecia Jesus como mestre. Ele chama Jesus então de mestre. Bom mestre, que devo fazer para ganhar a vida eterna? Vejam que pergunta lapidar. Que devo fazer para ganhar a vida eterna? Essa pergunta nós também podemos nos fazer. O que nós devemos fazer para ganhar a vida eterna? Ou seja, era alguém que estava em busca. Não era alguém que estava de braços cruzados, esperando a vida levá-lo. Era alguém que estava em busca de um sentido para a vida, de uma direção, de como agir corretamente na vida e andar nos caminhos do Senhor. E Jesus então vai dizer a ele, tu conheces os mandamentos, e vai listando os mandamentos, e ele replica então, tudo isso já observo desde a minha juventude, mas é pouco. Às vezes a gente encontra alguém dizendo assim, amados, eu não faço mal para ninguém, eu sou uma pessoa boa, não faço mal para ninguém. Não basta só isso. Aquele que não crê também, uma pessoa decente que não tem fé, também não faz o mal para os outros, não. Sim ou não? Um ateu, que é uma pessoa correta, um cidadão verdadeiro, também não faz o mal para os outros. Não basta só cumprir mandamentos, não basta só não fazer o mal aos outros. Jesus quer de nós algo mais. Entendem? Jesus quis daquele jovem e quer de nós algo a mais. Para ser seguidor de Jesus de Nazaré, discípulos do Mestre, é preciso um passo a mais, fazer algo mais. Não basta só a gente não prejudicar ninguém. Às vezes o sujeito chega para confessar e fala assim, eu não matei, não roubei, não fiz isso, então não tem pecado. Mas você deixou de fazer o bem que estava ao seu alcance, é omissão. E às vezes o bem está ao nosso alcance e a gente não faz. Então não basta só não praticar o mal, é preciso fazer o bem. Por isso Jesus então vai desafiá-lo. Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo que tens e dá aos pobres. E ele ficou abatido e foi embora cheio de tristeza, porque era um homem apegado às riquezas, dominado pela ganância. Vocês conhecem gente assim? Dominada pela ganância? Deus não é contra a gente querer uma vida digna não, viu gente? A gente tem direito de buscar uma vida digna, de querer progredir na vida, de querer dar conforto à nossa família, de modo honesto. Deus não é contra isso não. O que o Evangelho é contra? Quando nos deixamos escravizar pelas riquezas, quando deixamos a ganância tomar conta do nosso coração, e passamos por cima de tudo e de todos por causa do Deus dinheiro. É isso que o Evangelho condena, e o Evangelho de hoje, ele é muito claro.
ele diz assim: como é difícil entrar no reino de Deus, porque não é fácil a gente se desvencilhar ou a gente se livrar daquilo que nós vamos acumulando, as nossas falsas ilusões. Às vezes a gente pensa assim: eu tenho uma boa poupança, se eu adoecer está tudo resolvido. É assim que funciona, gente? Se fosse assim, os artistas não morriam, né? Às vezes tem doenças aí graves, vão para os Estados Unidos, para a Europa, medicina de ponta, e não resolve nada, né? Porque não podemos viver de falsas seguranças, amados. A nossa verdadeira segurança é o Senhor, Ele é a nossa rocha firme, é nele que nos apoiamos nas adversidades. Nada contra a gente querer prosperar, nada contra a gente de modo honesto querer progredir para ter um conforto com os familiares, ajudar os pobres, mas não nos deixemos escravizar pelo demônio ou pelo ídolo do dinheiro. Quanta gente faz qualquer coisa por causa de dinheiro, qualquer coisa. Como diz o povo, né? Vende até a mãe, né? Por causa de dinheiro. Como se o dinheiro fosse um ídolo, e ele passa então a ocupar o lugar de Deus. É isso que o Senhor quer de nós hoje, que nós não sejamos só cumpridores de normas e de leis. Eu não prejudico ninguém, eu não faço nada de errado. É pouco. Ele quer de nós algo mais: o desprendimento, a liberdade interior, que nós sejamos livres e não nos deixemos escravizar pelas falsas ilusões deste mundo, a sede do poder, do dinheiro e da fama, e dentre outras. Mas Jesus não julgou aquele jovem, não, porque Jesus viu a reta intenção dele. Era um jovem que estava procurando, querendo acertar, querendo encontrar o caminho reto para a salvação e para ganhar o reino dos céus. O evangelho de hoje tem uma expressão muito bonita que diz assim, olha que bonito: mas quando ele ouviu isso, ficou abatido e foi embora cheio de tristeza, porque era muito rico. Jesus então olhou ao redor e disse aos discípulos, um pouquinho antes, ele diz assim: Jesus olhou para ele com amor. Jesus olhou para ele com amor, mesmo sabendo do limite dele, né? Mesmo sabendo da fraqueza dele, que ele não seria capaz de dar aquele passo, de oferecer algo mais. Jesus olhou para ele com amor. É assim que ele age conosco também, quando não conseguimos avançar, quando ficamos então presos aos nossos vícios. Entra ano, sai ano e a gente continua preso aos nossos vícios. Jesus também nos olha com compaixão. Ele não nos julga, nos olha com compaixão, porque Ele espera que um dia nós sejamos capazes, com a graça dEle, ajudados pela graça dEle. Vamos pedir então, amados, à Senhora da Conceição, que é a minha padroeira também, né? A Imaculada Conceição. Tota pulcra es Maria, toda bela, et macula originalis non est in te. E a mancha do pecado original não se encontra em ti. Vamos pedir a ela então, ela que foi a primeira seguidora, a primeira discípula, que ela nos dê essa liberdade interior. Ela não se deixou escravizar por nada, fez-se serva do Senhor. Que nós também tenhamos essa liberdade interior e voltemos para casa hoje com esse compromisso. Não só não prejudicar os outros, isso os ateus também já fazem, aqueles que têm retidão de caráter, mas fazermos algo mais, viver essa liberdade interior que o Mestre nos convida a viver, não nos deixarmos escravizar por nada, pelas seduções deste mundo, pelas ilusões do mundo, mas vivermos então tendo Ele como nossa maior e única riqueza. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Professemos nossa fé. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso,